sempre. Dúvida. Vamos falar sobre diabetes hoje? Você já ouviu falar, né, do tipo 1 e do tipo 2. Mas você já ouviu falar do diabetes insípidos? A doença dá muita sede, gente. O Vinícius, olha aí, ele chega a tomar 48 litros de água todos os dias. 2 endocrinologistas, Dr. João Eduardo Salles e doutora Silka Rodovalho, estão aqui com a gente hoje para explicar que diabetes agora tem nome e sobrenome. O tipo 2 está dividido agora em 5 subgrupos diferentes. Pois é, e também por que estão aumentando os casos de diabetes entre as crianças. A felicidade era comer. Aí, conforme foi passando os anos, eu fui engordando e assim nasceu a diabetes. De cada 10 brasileiros que têm diabetes, 6 param de tomar o medicamento sem nenhuma orientação médica. Mas você sabe os riscos de parar o tratamento? E no Entre Nessa Onda! Hoje a gente vai ver como o surf pode ajudar as pessoas a perder o medo da água. Você tem diabetes? Você conhece alguém que tem? Tire suas dúvidas com a gente. Escreva pela hashtag Você no Bem-Estar, então só liga 4002 2884. Bom, como a gente falou, né, até pouco tempo atrás, os médicos e também a gente, quando a gente pensava em diabetes, pensava tipo 1 e tipo 2. Só que agora se descobriu que a doença tem nome e vários sobrenomes diferentes. Um artigo publicado recentemente no Lancet, que é uma das principais publicações científicas do mundo, classificou o diabetes tipo 2 em 5 subgrupos diferentes. E é justamente um desses subgrupos que tem atingido mais as crianças. A repórter Maureen Matiello, de Campo Grande, vai mostrar pra gente. Aos 9 anos, Tiago começou a ganhar peso. A felicidade era comer. Aí, conforme foi passando os anos, eu fui engordando e assim nasceu a diabetes. O diagnóstico veio aos 12 anos, depois de vários exames. Eu levei ele na doutora, falei assim, doutora, a gente precisa cuidar dele porque ele está muito acima do peso. E além do mais, ele faz muito xixi várias vezes e ele toma muita água. Já estava muito alta a glicose, já estava já 479. O mais difícil foi a reeducação alimentar. Eu cortei as 3 conchas de feijão por uma colherzinha só de feijão e assim a gente foi reduzindo tudo. Tiago perdeu quase 40 quilos, mas há um ano deixou o tratamento de lado e voltou a ganhar peso. Hoje, aos 16 anos, sabe que precisa voltar porque a doença traz riscos. É o caso de hipertensão, que acontece na criança. Pode ter o caso da alteração de colesterol no sangue. A criança, ela controlando a alimentação e o exercício funcionando, tem um risco, mas ela tem uma vida normal. Obesidade e sedentarismo são os principais fatores do risco para diabetes tipo 2. As crianças e adolescentes precisam se exercitar mais, brincar longe do sofá. Ter alguém com a doença na família também pode influenciar. A frequência é maior em meninas, dos 10 aos 19 anos. Para que se crie um hábito saudável é desde a primeira infância. Na primeira papinha, incluindo vários tipos de legumes, frutas, verduras. E ele vai já construindo esse bom hábito alimentar. Quem acha que basta cortar os doces está enganado. A gente tem que lembrar também de balancear na alimentação a quantidade de carboidratos, que seriam arroz, macarrão, massas, farináceos, né? E também as gorduras, né? Nessa escola municipal, os cuidados vão muito além da merenda. Tudo o que tem aqui nesta horta, os alunos ajudaram a plantar. Eles participam desde a produção das mudas até a colheita dos alimentos e aprendem sobre alimentação saudável assim, na prática. A gente tem que ter o prato colorido, tem que ter legumes, tem que ter verduras, tem que ter carne. Eles até conheceram um substituto natural. E faz uma água adocicada e a gente utiliza nos sucos naturais. Ao contrário do suco convencional, ela não aumenta o nível de açúcar no sangue. Muitos já levaram a ideia para casa. A mãe do Nicolas está usando. Para fazer o café, o suco, que ela compra as frutas e faz, que é bem gostoso. Nada de açúcar? Nada, sinal da diabetes.
Interessante, né? A obesidade como indicação definitiva, não, decisiva, importante para diabetes. Mas existem outros sinais, né, doutora? A gente vai ver um deles, essa mancha que muitas mães, pais acham que é uma sujeira, que fica aqui assim na região do pescoço, né? Os adultos têm com mais frequência, com mais evidência. Qual que é o nome dela? Ela chama acantose nigricans e ela aparece tanto nessa região do pescoço como embaixo das axilas e nas regiões flexoras, no cotovelo e no joelho também, às vezes na mão. E o que muitas vezes as mães acham é que isso aí é só um sinal de sujeira, que a criança não está se lavando bem. E o que ela indica? Isso, né? Ela indica que a criança apresenta um quadro chamado resistência à insulina. A insulina dela não está agindo conforme ela precisa e isso é um sinal de que a criança está obesa e que ela tem uma grande chance de desenvolver diabetes ou já pode até estar com diabetes, aquele diabetes do tipo 2. Lembrar que a criança normalmente apresenta o diabetes do tipo 1, mas o que a gente tem visto atualmente é um aumento da incidência do diabetes do tipo 2, que é esse diabetes mais comum que a gente vê no adulto, na criança, em função do ganho de peso, da vida sedentária. Isso vem aumentando aí nas nossas crianças e adolescentes. Vamos falar então sobre esse diabetes tipo 2, que é o diabetes que surge ao longo da vida, né? Exatamente. É o diabetes adquirido. E ele foi recentemente dividido em 5 subgrupos diferentes. Vamos começar com o 1. Como é que a gente explica esse grupo 1? Então, o grupo 1, Mari, é o grupo de pacientes que tem diabetes tipo 2. Parece que é tipo 2, na verdade, é um diabetes autoimune. É igual da criança e do adolescente tipo 1, mas que por algum motivo apareceu só na idade adulta. Então, os pacientes são mais magros, são mais jovens, ficam entre 35 e 40 anos com a doença, têm autoimunidade e eles vão precisar de insulina mais cedo. E esse é algo que é importante a gente falar, porque muitas vezes os pacientes com diabetes tipo 2 não querem tomar insulina achando que eles estão no fim da linha, que a insulina vicia, causa um monte de coisas. Não é, insulina é um medicamento como qualquer outro e deve ser usado. Se seu médico prescreveu insulina, você precisa fazer uso da insulina porque é a maneira ideal de controlar esse tipo de diabetes. Vamos passar então para o grupo 2 para a gente entender, porque é bem parecido com esse grupo 1 aí, né? Só tem uma diferença. A diferença é que não tem a autoimunidade. Então, aquele anticorpo que a gente procura às vezes no sangue para tentar achar a doença, não tem. Mas ele é igualzinho. O pâncreas, infelizmente, não funciona tão bem. E por que o pâncreas não funciona e porque as pessoas demoram para tomar insulina, tem uma chance maior de ter a retinopatia diabética, o acometimento da visão pelo diabetes que está ligado muito à glicose elevada no sangue. Pela segunda vez a gente já ouviu falar de retinopatia no grupo 1 também, ela apareceu, né? Vamos entender melhor sobre ela. Por que os diabéticos também têm que ter um cuidado com a visão, doutora? Bom, os diabéticos, aqui é a retina, né, da pessoa que tem diabetes, ela tem porque é uma circulação muito fina nesse lugar. E a glicose muito alta, ela faz com que rompam-se pequenos vasos e façam pequenos sangramentos dentro dessa região onde é mais importante para a gente ter o foco da visão. O exame de fundo de olho pode ajudar a identificar esse problema? O exame de fundo de olho é essencial para ajudar a localizar esse problema, que vai aparecer ao longo dos anos com o diabetes muito descontrolado. Ela não está, a princípio, né, quando a gente faz o diagnóstico de diabetes, a criança pode não ter a retinopatia, mas ao longo dos anos ela vai desenvolvendo pelas complicações, pelo fato de não ter aderência ao tratamento, não fazer o tratamento correto. Então, não é uma complicação que vem pelo mau tratamento, né? E leva aí uma perda de visão. E a criança, ao longo dos anos, o paciente perde a visão. Essa é uma das razões para você manter diabetes sob controle, mas são várias razões, a gente vai ver ao longo do programa. Vamos falar então do subgrupo 3, agora ainda ligado ao diabetes do tipo 2, né? O subgrupo 3 já são pacientes que têm mais de 40 anos, mas tem aquele tipo, eles são obesos, têm obesidade, mas aquela obesidade do tronco, mais na barriga com a perna mais fina, tá? Que a gente chama de obesidade em maçã. Então, esse subtipo de diabetes tem um risco muito grande de ter colesterol baixo, muito baixo, triglicéridos muito alto e pressão muito alta. Colesterol bom baixo? Bom baixo, tá. Exatamente, que é o HDL, né? Então, as pessoas que têm HDL baixo, triglicéridos muito alto, pressão alta e esse tipo de obesidade estão em risco de ter diabetes e já não tem.
Então é importante corrigir, porque esse tipo de diabetes, Mari, ele leva muito à nefropatia. Outra complicação do diabetes. A Silka falou da retinopatia, que é a maior causa de cegueira entre as pessoas no Brasil, é a retinopatia diabética, e a nefropatia já está chegando junto com a maior causa de insuficiência renal. Nossa. Tem que tomar muito cuidado. A lista só aumenta da diabetes. Vocês vão entender a nefropatia, Sim. então, é o problema da diabetes atacando os rins, né? Os rins. Vamos lá, doutora. Então, aqui a gente tem um desenho, né, de como que funciona um rim. A gente tem o sangue, vem por aqui, ele é filtrado nessa região chamada glomérulo. E aí forma-se, então, a urina depois que esse sangue é filtrado. Aqui também é uma circulação muito delicada. O excesso de açúcar aqui, de glicose nessa região durante muitos anos, leva a alterações na circulação e perda da função desse néfron. Então ele começa a não filtrar mais as proteínas, não reabsorver as proteínas. Essa proteína é perdida pela urina e esses néfrons são destruídos. Então por isso que a gente perde a função do rim. E aí a gente precisa repor essa função. Um dos sintomas, estamos vendo aí, urina com espuma abundante na urina. Esse é um dos sintomas em função do excesso de proteína que aparece na urina. Esse é o que os pacientes reclamam às vezes, né? Que tem a urina mais espumosa. Mas nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico sem fazer exames. Então a gente precisa de fazer uma busca ativa das complicações do diabetes. Então procurar se ele tem urina com proteína através de exames. Então tem exames urinários que a gente consegue detectar isso. E controlar, porque como também essa circulação depende da pressão. E uma das coisas que a gente tem que controlar também é a pressão que fica alta nos pacientes com diabetes. Mais um fator de risco para controlar. Vamos falar do grupo 4 e do grupo 5 agora, na sequência? Vamos. O grupo 4, a gente falou do grupo 3, que era uma pessoa em formato de maçã. O grupo 4 é o formato de pera, né? Pera. Não tem uma obesidade tão central, é mais localizada na periferia, quadril e braço, mas mesmo assim leva ao diabetes. Só que não leva a triglicéridos muito alta, a pressão não é muito alta. É um diabetes, vamos dizer assim, que responde melhor aos medicamentos orais. Assim como o tipo 3 também responde, o subgrupo 3 responde aos medicamentos orais. Então, esse tipo de paciente, se perder um pouco de peso, Mari, resolve muito o diabetes. Então, fica aí a dica. Se você tem esse tipo de diabetes, tanto 3 quanto 4, se perder peso, melhora muito. A balança é nossa grande aliada. A ponto até de parar de medicação? Eu não digo parar as medicações, porque mas melhora muito. Ao invés de tomar 3, 4 medicamentos, ou até depender de insulina no futuro, pode ser que tome 2 tipos de medicamentos e não dependa de insulina. Tudo pela boca. Muito bem, vamos entender o grupo 5, então? O grupo 5 tem a ver com os idosos. O tipo 5, o subgrupo 5, né? É o subgrupo mais comum hoje. Em volta de 30% a 40%, porque a população brasileira está envelhecendo. Que bom, né? Ótimo. Só que esse envelhecimento pode gerar 2 complicações, que é o envelhecimento das células que produzem insulina e também a diminuição da massa muscular. Vamos entender aqui, então, o que essa diminuição da massa muscular faz e por que isso pode ser uma das causas do diabetes, né? A gente tem aqui uma pessoa que tem bastante músculo, tá vendo? Olha só. Esse aqui malhou bastante ao longo da vida, chegou lá, tá fazendo bike. Tá zoando com você, Fernando, viu? E aí, ele vai comer alguma coisa com açúcar, pode ser um doce, mas também pode ser carboidrato, pode ser uma fruta. A gente sabe que não são só os doces que têm açúcar. E esse açúcar vai entrar na massa muscular, é isso? Exatamente, pela presença da insulina. Por isso que os outros subgrupos que não têm tanta insulina, eles têm diabetes. Só que no idoso, o que acontece com o tempo? A massa muscular vai diminuindo. Isso é inexorável, isso acontece para todo mundo. Não tem jeito. Não tem jeito. Dá para diminuir a perda, mas mesmo assim vai ter perda, né? Sabe como é que diminui? Aumentando a ingestão de proteína, diminuindo a ingestão de carboidrato e fazendo exercício resistido, ou seja, musculação. Isso é muito importante para o idoso, principalmente para o idoso acima de 75 anos. É mais importante até do que, de repente, o exercício aeróbico. Então, o que acontece é que daí ele vai comer os carboidratos e o açúcar... Não entra, não tem músculo para o açúcar entrar. Por mais que tenha insulina, tem uma diminuição da massa muscular. E isso faz com que tenha esse subtipo de diabetes associado ao envelhecimento da célula que produz insulina. É um diabetes fácil de controlar, que está muito ligado, mais uma vez, à mudança de hábito de vida. E o idoso tem uma mania muito séria, que é comer muito carboidrato,
através de pão, bolacha e frutas. É mais em fácil de excesso. mastigar, né? Exato. E a proteína é mais difícil de mastigar, é mais difícil de fazer, é mais cara. Então, a gente tem que orientar que esse tipo de paciente, o idoso com diabetes, ele precisa melhorar a massa muscular. Isso é fundamental. Vamos saber agora o que acontece no Brasil e no mundo com o G1 e o Minuto? Olá, pessoal. A gente continua acompanhando o desabamento de um prédio no centro aqui de São Paulo. Os bombeiros disseram hoje de manhã que 44 moradores ainda não foram localizados depois do acidente, mas não se sabe se eles estavam lá no momento em que o prédio pegou fogo e caiu. As buscas por sobreviventes já duram quase 30 horas. Quase 400 pessoas ocupavam esse prédio. A gente conversou com algumas que moravam lá. Muitas tiveram que dormir na rua, sofreram com fome, com frio. Teve gente que teve também os pertences furtados. A gente está de olho em tudo isso. E o Supremo Tribunal Federal deve retomar hoje o julgamento que pode restringir o foro privilegiado de deputados e senadores. 8 dos 11 ministros já votaram por retirar do Supremo as investigações de fatos que aconteceram fora do mandato, que seriam, então, enviadas à primeira instância. E desde o começo da campanha de vacinação contra a gripe, quase 5 milhões de brasileiros foram vacinados. Brasileiros do público-alvo. Nesse público-alvo estão idosos com mais de 60 anos, gestantes, professores, entre outros. Segundo o governo, a meta é que mais de 54 milhões de pessoas sejam vacinadas até 1º de junho. No G1 tem todos os detalhes da campanha. Mari Fé. Legal, Cauê, muito obrigado. Ótima quarta-feira para você, bom trabalho. Obrigado, tchau, tchau. Até, Cauê. Bom, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente vai falar de outros tipos de diabetes insípidos. Insípidos. É daqui a pouco, é depois do intervalo. A gente adora quando vocês mandam mensagem aqui pro Bem-Estar, né? Especialmente quando tem uma reportagem que a gente possa fazer envolvida com essas mensagens que vocês mandam. A Maria escreveu pro Falecom e contou a história da Juliana, que tinha um tumor na hipófise e por isso desenvolveu diabetes. Vamos ver. Imagine você, de uma hora para outra, começar a enxergar assim. Foi o que aconteceu com a Juliana. Aí, claro, ela procurou por um oftalmologista e descobriu que essa era só uma consequência de um problema muito maior que estava por vir. Era um tumor, Juliana? Isso, eu tive um tumor benigno, ele era muito grande e ele acabou destruindo grande parte da minha hipófise. A hipófise é uma glândula que fica bem no centro da nossa cabeça, está ligada ao hipotálamo. Essa região do cérebro produz substâncias como o hormônio antidiurético, que fica armazenado na hipófise. Esse hormônio age diretamente nos rins e faz com que a urina saia concentrada, diminuindo assim a perda de água. O diabetes insípidos pode ser a falta do hormônio antidiurético ou a incapacidade de ação desse hormônio, que vai levar a um aumento da produção de urina pelo paciente. Por causa disso, a casa da Juliana precisou ser toda adaptada. O escritório agora fica a poucos passos do banheiro. Quando a Juliana precisa viajar, não tem jeito. Ela sempre acaba preferindo ir de ônibus. É que aqui ela tem as duas coisas que precisa: água e banheiro o tempo todo. A gente acompanhou parte da viagem dela de São Carlos para São Paulo para ir ao médico. Só em 90 quilômetros, ela foi ao banheiro 5 vezes. Segundo esse cirurgião especialista em hipófise, em mais de 95% dos casos, o diabetes insípidos é adquirido. Ou pela presença de um tumor na região do hipotálamo ou da hipófise. Pode ser consequência também de uma lesão após uma cirurgia realizada nessa região. Ou, por fim, também decorrente a um traumatismo craniano grave. A única saída para isso é a reposição do hormônio, tratamento que a Juliana começou há 6 meses. Alguns dos meus exames já mostram alguma melhora hormonal, então eu tenho muita fé e tenho muito otimismo que esse tiquinho de hipófise vai voltar a funcionar e vai dar conta de produzir todos os hormônios.
Bom, como a gente viu na reportagem, então, diabetes insípidos é uma outra doença, além dessas que a gente já mostrou aqui, do tipo 1 e do tipo 2, dividido agora em 5 subgrupos, né? Fernando? Muitas doenças por um nome só, né? Com... Deviam existir outros nomes, né, Pois Mari? é. A gente vai conhecer agora a história do Vinícius, que também tem diabetes insípidos. E, na verdade, provavelmente essa doença surgiu quando ele era muito pequenininho. Talvez ele tenha até nascido com a doença, mas ele demorou, sabe quanto tempo? 17 anos para descobrir. Vamos ver. Os transtornos causados pelo diabetes insípidos começaram desde que o Vinícius, de 34 anos, nasceu. A infância foi complicada por causa da sede intensa e da vontade constante de ir ao banheiro. Da época de bebê ele não lembra, mas a enfermeira-chefe da creche em que ele ficava não se esquece dos apertos. A mãe amamentava, ele não saciava. Deixava no berço, ele chorava, a gente pegava, a gente trocava, a gente mudava de ambiente e ele chorava muito. Na escola, os constrangimentos eram muitos. Às vezes dava fila para ir tomar água, às vezes eu demorava mais porque eu estava com mais sede. Aí eles pediam para sair, falavam que eu estava demorando demais, mas na verdade eu estava com uma sede mais intensa, né? Fora de casa, as situações constrangedoras aumentavam. Eu estava dentro do metrô, estava muito apertado para urinar, aí tinha uma garrafinha de água mineral, aí eu tomei e depois urinei dentro da garrafa, dentro do metrô. Para tratar a doença e ter mais qualidade de vida, o Vinícius depende de um medicamento que ele guarda aqui na geladeira. É esse spray nasal, aplicado 2 vezes ao dia. Mas ele diz que nem sempre o medicamento faz efeito. Em caso de gripe, por exemplo, às vezes as narinas estão obstruídas, né, por causa da gripe, o remédio acaba não sendo absorvido pelo corpo. Não importa o que ele faça, tem sempre uma garrafa de água por perto. Medicado, eu chego a acordar pelo menos 2 vezes à noite. E sem a medicação, de meia hora eu acordo para poder tomar água. Sem a ajuda do medicamento, o Vinícius precisa tomar tanta água que, para mostrar essa quantidade, nós precisamos vir até uma distribuidora de água. Como ele pode chegar a tomar 48 litros em um só dia, precisaria de 5 galões como esses, cada um com 10 litros, ou 96 garrafas de meio litro. Formado em Ciências e Tecnologia de Laticínios, o Vinícius agora está estudando para ser professor de Química. Eu tenho que estar tomando medicamento, eu tenho que ter sempre a garrafinha de água junto comigo, tem que ter um banheiro. Tendo isso, eu consigo levar uma vida normal. Daqui a pouquinho, gente, tem Entre Nessa Onda. A gente vai ver como é que o surf pode ajudar as pessoas a perder o medo da água. Aflição, água no rosto, sabe? É isso mesmo, é ridículo de, assim, a distância, Mas né? medo é medo, né? Medo é medo. E não foi a primeira vez que a Daniele se apavorou na água, não. Logo depois que casou, o marido, surfista, quis que ela experimentasse o stand-up. Eu achei que a gente ia ficar assim, no rasinho, sabe? E aí a gente foi entrando pro mar. Quando chegou lá, eu entrei em pânico, porque não dava pé, eu não enxergava o fundo, não sabia nadar. E ele estava tão empolgado que ele não conseguia perceber que eu estava com medo. Eu não sabia que, assim, ela não sabia nadar. Mário não desistiu de ensinar Daniele a nadar. Pensou em mais uma viagem incrível. Dessa vez, Galápagos. Um arquipélago no Oceano Pacífico com uma das maiores biodiversidades do planeta. Lá é lindo, tem muito peixe, é incrível. Mas se você quiser mergulhar, você vai ter que aprender. Daí eu comecei a fazer natação, uma coisa bem específica mesmo para ficar debaixo da água. Dani começou as aulas de natação com treinos focados em apneia, o exercício de ficar sem respirar embaixo d'água. Daí chegou lá, eu consegui mergulhar e foi incrível, porque eu adorei lá. Tem muitos peixes, tem tartaruga, tem tubarão. Eu vi tubarão mergulhando, tubarão embaixo de mim. Foi sensacional. E o mais sensacional é que agora, enquanto o marido pega onda, ela não fica mais na areia.
Os dois vão juntos para o mar. O Cláudio também entrou na onda do surf. E quem olha assim não pode nem sonhar que ele também tinha medo do mar. Ou melhor... Eu tenho medo do mar. O mar, ele é um ser vivo, né? Então, ele é inconstante. O mar aqui no Brasil, ele não é um mar perfeito como fundo de coral, fundo de pedra, que você sabe onde a onda vai quebrar, você sabe onde posicionar. Aqui muda, porque é fundo de areia, aqui muda toda hora e você sempre tem surpresas no mar. E, então, eu respeito muito o mar. A relação do Cláudio com o mar começou por causa do filho. Quando meu filho tinha uns 8 anos, eu resolvi entrar na escolinha de surf com ele. E eu naquela pegada de falar, eu vou ficar no inside, ficar onde dá pé, e vou fazer as aulinhas com ele. Comecei a me apaixonar. Eu falei, cacete, eu não sei nadar, eu tenho medo. Tempos depois, o filho do Cláudio parou de surfar. Mas o pai se apaixonou tanto pela água que nunca mais quis deixar o mar. E como você acha que o surf te ajudou a enfrentar o medo? Eu acho que o surf ele te ajuda a conhecer o mar. Lidar com algo que eu não conhecia. Então eu acho que isso ele ajudou bastante. Porque o mar é interessante. Se você olhar para o mar agora, só tem água vindo. Ele puxa de volta. Então, depois. ela volta, mas por onde ela está voltando? Por baixo. Então, essas coisas que são interessantes você conhecer. E o que é o mar hoje para você? Puxa vida, sabe, no meu caso, eu uso o surf para uma descompressão mesmo, um destresse, sabe? Tem uma coisa assim, você se desligar, inclusive do celular, do telefone, do mundo. É um tempo que ninguém me encontra. Ninguém me encontra, mas você encontra informações sobre diabetes